coronavirus update. Every time a person dies of COVID-19 in China, Com o crescimento de casos do novo coronavírus, aumenta também a preocupação das pessoas. E diante disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que a doença tem uma taxa de mortalidade baixa e grupos de risco específicos. Olá a todos, Jorge Dantas, pneumologista. Agora vamos falar um pouquinho de dicas de ventilação mecânica no paciente com Covid-19. Tentamos novamente fazer uma aula enxuta, bem direcionada, para tentar ajudar o máximo possível e tirar aquelas pequenas dúvidas que você pode ter no beira-leito do lado do paciente. Inicialmente, nós sabemos que o Covid-19, nas formas graves, pode causar uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Aí você pergunta, então eu vou poder usar um catéter de alto fluxo? Eu vou poder usar uma ventilação não invasiva para esses pacientes? Mas todas as sociedades, tanto nacionais como internacionais, recomendam não usar de rotina esses dispositivos. Por quê? O paciente realmente vai melhorar com o catéter de alto fluxo? Ele vai melhorar da hipoxemia, mas esses dispositivos são geradores de aerosóis, geradores de micropartículas. Então você vai contaminar a equipe, você vai contaminar os outros pacientes. Se esse paciente estiver no pronto-socorro, estiver na unidade de emergência, você vai contaminar todo o ambiente. Então, de maneira geral, não é recomendado. Se você estiver num ambiente totalmente controlado, como no UTI, com um leito, com isolamento, com um filtro negativo, aí sim você pode colocar o catéter de alto fluxo AVNI. Mas lembre-se, no ambiente controlado, em ambiente de pronto-socorro, realmente não é recomendado. Então, o paciente grave estava na máscara de reservatório, não melhorou, precisou realizar a intubação orotraqueal. Vocês já tiveram aula aqui da sequência rápida da intubação orotraqueal. Então, você vai ter que ajustar os níveis iniciais da ventilação mecânica. O que é que você vai colocar no ventilador logo depois da intubação? Então, vamos aqui. Você vai ter que fazer um ciclo controlado. O paciente não pode ser assistido, então ele não pode ter um disparo, não pode ter esforço muscular do paciente. Você vai ventilar o paciente, tanto faz, em VCV, em PCV, mas tem que ser 6 ml por quilo, fazer uma ventilação protetora. 6 ml por quilo de peso predito, lembre-se bem, não é o peso real do paciente. Não interessa se o paciente é obeso, se o paciente tem uma massa magra, muscular muito grande, ou se o paciente é bem emagrecido. Você vai precisar do sexo e da altura do paciente. Aqui, a tabela da ARDSNET mostrando a forma para homem e para mulher. Você vai calcular o peso predito do paciente e vai ventilar com 6 ml por quilo. Continuando, frequência respiratória normalmente em torno de 15 a 20 é mais do que suficiente para a maioria dos pacientes. Tempo inspiratório de 1 segundo. PIP entre 5 e 8 centímetros de água. Preferir 8 naquele paciente obeso com um IMC acima de 35. FO2, você acabou de realizar a intubação do paciente. Vamos manter a FO2 o mais alto possível naquele primeiro momento, 100%. Logo depois que estabilizou o paciente, rapidamente você vai titular, reduzindo a FO2 para manter uma saturação de pulso pela oximetria entre 92 e 96. Então, rapidamente você vai diminuindo a FO2 até a saturação do paciente ficar entre 92 e 96. Evitar hiperóxias e evitar hipóxias extremas. Ajustes dos alarmes são fundamentais na ventilação. Então, se o paciente não está ventilando bem, você, a equipe, precisa saber que o paciente não está bem ajustado ao ventilador. Então, você deve ajustar muito bem os alarmes do ventilador. Em VCV, que é o volume controlado, o principal alarme é o alarme da pressão máxima, normalmente 40. 40 é um valor que costuma ser o adequado para a maioria dos pacientes. Se o paciente tiver um pulmão muito duro, muito rígido, ele vai precisar de pressões mais altas. Então, excepcionalmente, talvez você precise colocar um alarme de 50, mas na maioria das vezes, 40 já está de bom tamanho. Em PCV, o paciente em pressão controlada já tem a pressão já bem estabelecida que você coloca no ventilador. Então, a preocupação sua vai ser com o volume corrente que o paciente vai fazer. Você deve colocar um alarme de volume corrente, máximo e mínimo, normalmente 20% acima do que você colocou, que é o 6 ml por quilo, que nós já falamos no outro slide. Então, você vai colocar 20% para mais, 20% para menos. Evitar que ele faça um volume muito alto e deixe de fazer uma ventilação protetora no paciente. E evitar que ele faça baixo volume e você não saiba que ele está fazendo baixo volume. Observação.
Vocês vão estar trabalhando em vários locais diferentes, com vários tipos de ventiladores diferentes. Vocês podem estar diante de um ventilador um pouco mais antigo, que não tenha sensor de fluxo ou que o sensor de fluxo esteja ausente. Nesse caso, o que é que vocês vão fazer? Vocês não vão saber o volume que o paciente está fazendo se ele tiver ventilado à pressão, porque não vai ter o sensor de fluxo. Então, é prudente e eu aconselho que você ventile o paciente no modo volume controlado, porque você vai garantir o volume. Em pressão controlada, se o ventilador não tiver o sensor de fluxo, ele não vai medir o volume expiratório. Então, você não vai saber se está fazendo uma ventilação adequada, uma ventilação protetora no paciente. Dando continuidade, você fez todos os ajustes iniciais da ventilação mecânica do paciente. Deve coletar uma gasometria 30 minutos depois e calcular a mecânica respiratória para fazer os ajustes finos lá no ventilador para esse paciente. Então, não se assustem. A maioria dos colegas médicos, às vezes, ainda tem muita dificuldade em calcular a mecânica respiratória. Nós vamos aqui colocar os pontos mais importantes e fazer uma mecânica mais simples para que seja bem fácil você fazer no beira-leito. Então, os pontos mais importantes para você fazer a mecânica respiratória. Modo, tem que ser VCV, fluxo, onda quadrada, ciclos controlados. O paciente tem que estar totalmente entregue à ventilação. Ausência do esforço muscular, ele não pode disparar o ciclo respiratório. Ausência de vazamentos, aqui mais do que imprescindível, já que nós estamos tratando pacientes com Covid. Não pode ter vazamento de jeito nenhum no circuito. E pausa inspiratória de 2 a 3 segundos. Então, vai depender do ventilador onde você está. Tem ventilador que tem o botão da pausa inspiratória e o botão da pausa expiratória. Tem ventiladores que só existe um botão, que é o botão da pausa. Nesses casos, você vai apertar o botão na fase inspiratória para fazer a pausa inspiratória ou apertar o botão na pausa expiratória para fazer a pausa expiratória. Aqui é uma curva clássica de mecânica respiratória. Aqui nós temos a curva de pressão com a pressão de pico, que aqui no caso é 40, a pressão de platô, que é 30. Vocês percebem que quando nós apertamos o botão da pausa inspiratória, a pressão sai do pico e estabiliza num determinado platô. Por isso que nós chamamos de pressão de platô. Aqui nesse caso nós temos pressão de pico de 40, pressão de platô de 30 e PIP de 5. A driving pressure, que é a pressão de distensão alveolar, é uma pressão, um valor de extrema importância para você fazer a mecânica respiratória. Então, driving pressure, que é a pressão alveolar, que é a pressão de distensão alveolar, é pressão de platô menos PIP, nesse exemplo 25, e que não está bom, como nós vamos falar mais à frente. 25 não é uma ventilação protetora. Aqui você pergunta, tudo bem, mas se eu não tiver um ventilador com gráfico, se eu tiver um ventilador antigo que não tem as curvas, dá para eu calcular a mecânica respiratória num ventilador sem curvas, só com a barra de pressão? Dá sim. Se você estiver diante de um ventilador só com barras ou com os ponteiros, você vai fazer dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês. É bem simples, não precisa ficar preocupado em entrar em desespero. Nós vamos calcular aqui a mecânica respiratória de maneira bem simples. Então, aqui é um exemplo de um ventilador que não tem gráfico, que não tem as curvas, tá certo? E aqui, mostrando para vocês, essa luz acesa mostra a pressão de pico no ciclo anterior. Aqui mostrando que está em 25. Então, essa é a pressão de pico. Aqui, a PIP está em 7. Só é você contar as barrinhas luminosas nesse caso. A PIP está em 7 porque eu estou ventilando o paciente com a PIP de 7. Então, agora vamos fazer a pausa inspiratória. Nesse próximo slide, aqui nós estamos apertando o botão da pausa inspiratória. Então, ele vai descer da pressão de pico, que está no 25, que é o mesmo da foto anterior, e ele vai estabilizar. Então, ele vai subir até o 25 e você vai apertar o botão da pausa inspiratória. Ele vai diminuindo até estabilizar numa determinada pressão. Essa pressão que estabilizar, que está marcada aqui por essa outra seta, é a pressão de platô. A pressão de platô, nesse caso, está em 17. Então, o driving pressure, que nós já falamos que é a pressão de platô menos a PIP, 17 menos 7, está 10 nesse caso. Uma boa pressão, como nós vamos ver aqui na frente. Você calculou a gaso, depois daqueles 30 minutos, e já calculou a mecânica respiratória. Então, você vai ver agora e vai classificar o paciente, se ele tem uma SARA leve, moderada ou grave. Vamos começar primeiro com a leve. Na SARA leve, o índice de oxigenação, que é a relação PF,
que é o PaO2 sobre FiO2, que vai estar entre 200 a 300, pelos critérios de Berlim. Nesse caso, a pressão de platô precisa ficar abaixo de 20 e o driving pressure abaixo de 15. Todos os nossos pacientes, para fazer ventilação protetora, precisa ficar com a pressão de platô abaixo de 28 e a driving pressure abaixo de 15. Nós vamos dar um descanso para o nosso pulmão. Se esse pulmão ficar esticando demais, com a pressão muito alta, você vai estar inflamando esse pulmão. Então você necessita fazer a ventilação protetora. Os trabalhos mostram que o paciente com SARA, na ventilação protetora, você diminui tempo de ventilação mecânica, você diminui tempo de internação no UTI e você diminui mortalidade. Então nós temos que respeitar esses parâmetros. E esses parâmetros facilmente calculados. Já mostrei para vocês nos slides anteriores. Agora, digamos que você coletou a gasometria e o paciente não está com SARA leve, ele está com SARA moderada ou grave. Moderada entre 100 e 200, grave abaixo de 100. Vai manter a ventilação protetora, como eu já falei, pressão de platô abaixo de 28, pressão, a driving pressure abaixo de 15. Mas você lembra que inicialmente você colocou PIPs entre 5 e 8. Agora, nesse caso, o paciente está mais grave, ele vai precisar de uma PIP mais alta. Então você vai colocar entre 10 e 12 de PIP, ele vai precisar de PIPs mais altas. Aí você pergunta, a maioria dos pacientes vai melhorar entre 10 e 12, mas será que o meu paciente específico ele não vai precisar de uma PIP maior? O que é que você pode fazer no beira-leito para tentar descobrir se o seu paciente vai precisar de uma PIP maior, de 14, de 16? Você pode tentar fazer a titulação da PIP decremental. Como você vai fazer isso? Você vai aumentar a PIP para 20, vai fazer a mecânica respiratória com 20, calcula o driving pressure da mesma maneira que nós já conversamos e vai baixando a PIP de 2 em 2. Calcula com 20, calcula com 18, calcula com 16, calcula com 14, até chegar em 8. Você vai medir todas essas driving pressures. Entre uma e outra, você tem que esperar 3, 4 minutos. Então, calcula com 20, 3, 4 minutos, 18, 3, 4 minutos, 16. Calcula todas as driving pressures. Você vai pegar a PIP que está com a menor driving pressure, que é a menor pressão de distensão, que é a menor pressão que você vai estar submetendo o seu alvéolo pulmonar. Então, dessa forma, talvez você encontre que a melhor driving pressure não é 10 ou 12, mas que seja 14 ou 16. Então, você vai deixar, naquele momento, essa PIP entre 14 e 16, de acordo com a PIP decremental. Você deve saber que existe a manobra de recrutamento máximo que nós podemos fazer num paciente com SARA grave. Os nossos colegas, tanto da China, nossos colegas da Itália e também de São Paulo, que já tem mais casos, eles colocam que o paciente não costuma melhorar bem com a manobra de recrutamento máximo. Então você vai evitar fazer só realmente em casos extremamente selecionados. Não faça a manobra de recrutamento máximo. O paciente com Covid-19 não costuma melhorar com essa manobra e você pode estar submetendo ele a riscos como pneumotórax e instabilidade hemodinâmica. E se você coletou a gasometria e o paciente tiver uma acidemia grave na gasometria, um PCO2 muito alto, o que é que você vai fazer para corrigir essa acidemia? Você tem que aumentar o volume minuto. Então, nós temos que aumentar o volume minuto. Mas você acabou de dizer que não pode aumentar o volume corrente, porque eu vou deixar de fazer uma ventilação protetora. Então, como eu aumento o volume minuto sem mexer no volume corrente, sem deixar de fazer uma ventilação protetora? Nós vamos aumentar a frequência respiratória do ventilador. Nós vamos aumentar uma frequência até de 35 incursões respiratórias por minuto. Você vai aumentar a frequência, aumentar o volume minuto, sem mexer no volume corrente, baixar o PCO2 e tentar melhorar a acidemia. E mesmo assim, pacientes graves, você não vai conseguir normalizar a acidemia, mas você vai fazer a hipercapnia permissiva. Você vai deixar o pH acima de 7,20. Ainda é uma acidemia, mas uma acidemia mais leve, que diminui os riscos para o paciente e você vai tentar manter a ventilação protetora, mesmo mantendo essa acidemia. E você também pergunta, mas se eu vou usar uma frequência respiratória de 35, eu vou fazer um aprisionamento aéreo. Eu não vou deixar tempo suficiente esse pulmão esvaziar. Então eu vou fazer uma auto-PIP. Como é que eu faço então para evitar a auto-PIP? Você tem que mexer no tempo inspiratório. Se você estiver ventilando em volume controlado, você vai mexer no fluxo. Se você aumentar o fluxo, o ar vai entrar mais rápido. O ar entrando mais rápido, ele vai entrar em menos tempo. Entrando em menos tempo, você está reduzindo o tempo inspiratório e aumentando o tempo expiratório.
Aumentando o tempo expiratório, você vai dar mais tempo para o seu pulmão esvaziar, melhorando o aprisionamento aéreo, melhorando a auto-PIP. Se você estiver ventilando em PCV, em pressão controlada, você vai simplesmente baixar o tempo inspiratório, que já é uma medida direta que você faz no ventilador. Então, você baixando o tempo inspiratório, vai aumentar o tempo expiratório e melhorar o aprisionamento aéreo. Aqui uma tabela tirada do Xlang, que está disponível para vocês, tá certo? Nesse período do Covid-19, mostrando aqui graficamente a auto-PIP. Aqui você consegue ver o fluxo expiratório não zera antes da inspiração. O que é que isso quer dizer? Que o ciclo seguinte está começando antes do meu pulmão esvaziar. Então, o que é que acontece? Eu ainda tenho o ar saindo do meu pulmão e de repente começa o novo ciclo da ventilação. Eu estou jogando mais ar dentro do meu pulmão antes de esvaziar ele completo. Isso é auto-PIP, isso é aprisionamento aéreo. Então, esse é o gráfico que você vai ver da auto-PIP. Aqui embaixo, na pausa expiratória, diferente da pausa inspiratória, que é 2, 3 segundos, aqui é 3, 4 segundos. Então, você vai apertar o botão da pausa expiratória e calcular a auto-PIP. Lembre-se bem, se o seu ventilador tiver gráfico, visualmente você pode ver a auto-PIP, mas sempre calcule a auto-PIP para ter certeza se está presente e o valor dela. Se você não tiver gráfico no seu ventilador, for só na barra, você vai apertar da mesma forma a pausa expiratória e ver qual vai ser a auto-PIP. Então, se você está ventilando o paciente com uma PIP de 8, mediu a auto-PIP e apareceu 9, 10, então quer dizer que a auto-PIP é de 1, 2, que é justamente o valor que apareceu acima do que você está fazendo. Valores entre 1 e 2 não costumam causar repercussões hemodinâmicas e nem ventilatórias no paciente, mas valores mais altos têm que ser evitado, porque vai trazer repercussões negativas para o seu paciente. Aqui, outras medidas que você pode fazer naqueles pacientes mais graves. Um bloqueador neuromuscular por 24, 48 horas com índice de oxigenação abaixo de 120 está bem indicado. Posição prona tem que fazer pelo menos por 16 horas nos pacientes com índice de oxigenação menor do que 150. A posição prona é bem indicada, o paciente vai melhorar, mas cuidado, a posição prona precisa de uma equipe bem treinada, precisa de um local específico. Não tem como fazer posição prona em emergência, em pronto-socorro. Normalmente em uma UTI com a equipe bem treinada. Importante você saber que existe, mas se você não tem uma equipe treinada ao seu lado, não faça posição prona. O paciente, na hora da pronação, ser estubado, vai trazer repercussões extremamente negativas para o paciente. A ECMO, outra opção que você pode também ter no paciente mais grave com índice de oxigenação abaixo de 80. A ECMO, que é a membrana de oxigenação extracorpórea, muito parecido com a prona. O paciente vai melhorar, mas você precisa de uma equipe treinada para funcionar, você precisa de uma equipe treinada de perfusionista para manter a ECMO. Então vai estar realmente também selecionado naqueles ambientes que você tem uma equipe treinada. Então essas duas últimas vai ser normalmente usado em UTI em locais que você já tem uma equipe que consiga fazer com segurança essas medidas. Aqui, para terminar, tem alguns protocolos que vocês podem entrar, todos são abertos, mostrando alguns protocolos. Isso que eu mostrei para vocês é mais ou menos o que está de mais consenso na literatura nacional e também estrangeira. A plataforma Xlang está aberta para vocês com aulas, com tabelas que vocês vão aprender bastante ventilação mecânica, e as diretrizes brasileiras, apesar de 2013, um pouco mais antigo, mas ela é bem didática no cálculo da mecânica respiratória, caso ainda vocês tenham alguma dúvida no término dessa aula. Então nós estamos terminando por aqui, quero agradecer a presença de vocês e vamos todos juntos tentar combater essa pandemia do Covid-19.